Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. E tivemos uma informação nesta sexta-feira, veiculada aí pelo André Luiz Cabral, da Rádio Clube, aqui do estado de Pernambuco, que o Sport pode estar preparando uma lista de atletas do seu atual plantel para deixar à disposição do mercado, inclusive uma lista que tem jogadores que até então figuram na equipe titular do técnico Daniel Paulista, e já figuravam também como algumas peças importantes nas mãos do ex-treinador Guto Ferreira, hoje no Ceará. A lista ela é composta por atletas oriundos da base e alguns jogadores profissionais, como é o caso aí do Pedro Maranhão, Pablo Pardal, Evandro, Ian, Jean Patrick, Kleberson, Mateuzinho e o volante Richelli. É o nome que para mim mais surpreende em meio a essa lista, tendo aí toda a volta do jogador, todo aquele acordo que houve com a diretoria do Sport, num abatimento da quantia ainda em relação à sua compra lá atrás, né? Então tudo isso faz com que o Sport possa reformular ainda mais esse seu elenco, pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Trazendo alguns detalhes a respeito desses jogadores, né? O Kleberson para mim é um dos nomes incontestáveis nessa lista, até mesmo pelas críticas por parte da torcida, que já vem o acompanhando já há um bom tempo, e pela falta de critério utilizada na formação desse elenco para a temporada 2020. Observou-se que na temporada passada, nas mãos de Guto Ferreira, o zagueiro Éder Ferreira teve mais bem oportunidades na equipe, né, com as saídas até mesmo do Rafael Thierry ou até mesmo do Adrielson na zaga. O Éder era a primeira opção do Sport para ser inserido na zaga. Kleberson até então nem figurava entre um dos possíveis jogadores que podiam ser aí a primeira opção numa carência do Sport em determinado jogo, até mesmo por suspensão, por lesão de algum zagueiro. Éder era a primeira opção. Éder acabou se transferindo para o Atlético Goianiense, e o Kleberson, que até então não tinha tantos minutos em 2019, né, na conquista do acesso à Série A, foi um jogador que permaneceu na equipe e com status de titular para um ano onde o Sport se prepara para disputar a elite do futebol brasileiro. Esse é o grande dado controverso. É um zagueiro que tem contrato com o clube até o final deste ano, tem 27 anos de idade, atuou inclusive neste ano em 12 jogos na temporada, né? Alternando aí entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a disputa também do Campeonato Pernambucano. O torcedor cai na bronca muito em cima de Kleberson por conta de algumas situações na defesa que ele acaba deixando a desejar e não agrada a torcida do Sport nesse momento. Então o Kleberson, para mim, é um dos nomes justos nessa lista aí, nessa prateleira de dispensas ou até mesmo de jogadores postos ao mercado por parte do Sport Clube do Recife. Jean Patrick é outro nome, né, que aparece aí como um dos atletas que teve poucos minutos aqui na ilha, bem verdade, foram apenas 6 partidas, 4 jogos como titular, 2 como reserva, né, saindo do banco, fez apenas um gol naquele empate em 2-2 contra o Imperatriz, e percebemos que ele foi um volante que até então não agradou tanto, tirando algumas situações, né, aquele lance de gol lá contra o CSA, na estreia da Copa do Nordeste, né, ou alguns lances isolados dentro da partida, né, quando acionado na segunda etapa, o Jean Patrick ainda de uma certa forma deu alguns lampejos de bom futebol, mas até pela falta de ritmo e pela falta de partidas, né, com as quais ele não obteve já na saída de Guto e nessa nova inserção de Daniel Paulista, pode ser um dos jogadores sim que estejam aí de forma justa nessa lista de atletas que podem deixar o clube. Mateuzinho é um garoto da base, né, tem 20 anos de idade, não teve nenhuma oportunidade nesse ano como profissional, está no Sport desde 2017. O Sport vai dar ritmo provavelmente a esse jogador, caso apareça algum clube interessado na aquisição deste volante, que, né, pelas informações é um volante promissor, mas que a baixa idade ainda não permite, né, quem sabe ser testado na equipe. Eu particularmente já teria o testado no Campeonato Pernambucano já no início daquela temporada, né, de 2019 e também na temporada deste ano, mas até então as oportunidades não vieram. O Pablo Pardal, meio, 20 anos de idade, nesse aí já tem um contrato profissional com o Sport até o fim de 2022, foram 5 jogos até então deste ano, né, 4 como titular e 1 como reserva. 1 como reserva no Nordestão, 4 como titular na no Campeonato Pernambucano, nenhum gol marcado e ainda segue, né, com aquele status de promessa dentro da equipe, mas com 20 anos de idade. É mais um que pode, quem sabe,
entrar nessa lista e aparecendo um clube interessado, né? O mesmo caso do Mateuzinho também pode vir a ser um dos emprestados da equipe por possuir um vínculo ainda com o clube. Mesmo caso do Pedro Maranhão, né? Que tem vínculo com o Sport até o fim de 2021. Foram 2 partidas apenas neste ano, as 2 pelo Campeonato Pernambucano. Uma como titular, né, naquele jogo contra o Náutico, uma como reserva. E deve ser emprestado até mesmo para adquirir experiência na equipe. Outros nomes, né, os atacantes Ian e Evandro. Ian aí com 10 partidas neste ano, 1 gol anotado. Esse aí depende do aval do Palmeiras, o Palmeiras que detém os direitos econômicos do jogador. E o Sport vai observar essa situação. Até então vem sendo sacado da equipe titular por parte do Daniel Paulista, né? Pelos indícios, não vem agradando nem nas partidas, nem muito menos nas movimentações. E o Evandro, né? O Evandro, atacante, para mim permaneceria com o Evandro para a Série A, um atacante de 24 anos, né? Fez 11 jogos nesse ano, apenas 1 gol, marcado naquela vitória diante do Central, né? Por 1-0 na Arena de Pernambuco. E o seu vínculo é junto ao Udinese, né? O Sport está, assim como o Ian e como o Evandro, são 2 jogadores com empréstimos até o final deste ano, e esses atletas dependem de outras equipes. No caso do Ian, o Palmeiras, no caso do Evandro, a Udinese da Itália. Como a gente sabe desse momento, né, que o mundo vive, questão de coronavírus, e a Itália se mostra ser o epicentro da doença no momento, é muito difícil, né, você tratar de futebol nesse momento com essa situação do Evandro. Eu particularmente permaneceria com o jogador. O que poderia acontecer para o Sport, caso uma não devolução à Udinese por conta dessa instabilidade na saúde pública do Mundial, acredito que um reempréstimo para uma outra equipe interessada aqui no futebol brasileiro com o passar do tempo. Mas para a Série A eu permaneceria com o Evandro para uma opção vinda do banco de reservas. É um cara que precisa de um pouco mais de ritmo e já mostrou, né, em alguns momentos que pode sim ser útil à equipe rubro-negra. O caso que chama mais a atenção é do Richelli. Sem dúvida, um cara que tem contrato com o Sport até o fim de 22, poucas partidas na temporada passada. Nesse ano foram aí 9 jogos disputados, né? Todos eles como titular. E é um Richelli que não teve tanto ritmo na temporada de 2019 e busca, né, essa sequência de partidas em 2020. E eu particularmente não dispensaria um jogador como esse, nem colocaria na prateleira. É um atleta que já disputou a Série A em inúmeras oportunidades e que no meio de campo desse esporte com ritmo, com condições físicas ideais, pode ser interessantíssimo, né, para o que o Sport almeja na Série A deste ano. Então, esses foram os nomes divulgados. Claro que aí caberiam outros nomes aí, o torcedor pode até encaixar aí, né, laterais, né, como é o caso do Raul Prata, o torcedor sempre na bronca. O volante Ronaldo também é outro nome que poderia se encaixar aí nessa lista. Mas o Sport, pelo menos a princípio, né, pelas informações obtidas, foram esses nomes que foram colocados em xeque para uma possível saída do clube. E aí, torcedor, comentem a respeito dessa situação, né, esse possível, né, esse rumor que surgiu hoje, né, de algumas fontes informando ao colega André Luiz Cabral da Rádio Clube de que esses atletas podem estar deixando o Sport Clube do Recife ou até mesmo podem ser postos aí ao mercado, né, de transferências, caso aparecendo aí equipes interessadas. Recapitulando a lista: Pedro Maranhão, Pablo Pardal, Evandro, Ian, Jean Patrick, Kleberson, Mateuzinho e o volante Richelli. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal. Se inscrevam, clique no sino das notificações, ative aí o sino das notificações, dê o like nos vídeos e comentem à vontade nesse vídeo e, claro, compartilhem nas suas redes sociais. Até mais!